Responder. Não tem nada a ver, doutor. Não tem nada a ver. É que ele faz uma pergunta aqui, depois essa mesma pergunta ele faz de outra forma, depois vem, faz a pergunta de outra forma. Meu Deus. Sabe informar se houve arrecadação extra para a compra do terreno na Avenida Mário Melo? Segundo a mesma testemunha, Jonathan, e ele afirmou aqui que o projeto de cidadania foi instituído pela IEDPE, senhor Ailton, como presidente da IEDPE, em um pronunciamento para a igreja, o senhor foi gravado dizendo a seguinte expressão: o irmão Zé Luiz saiu, veio um feiticeiro com um projeto de um centro espírita. Na hora abriram e levaram para a autoridade para aprovar. Então a igreja sofria essa discriminação. Reputar os espíritas como feiticeiros seria uma intolerância religiosa praticada pelo gestor Ailton ou a IEDPE? Não vou responder porque não faz parte dos autos. Né? Continue. Senhor Ailton, tem mensagem do WhatsApp, em rede social. Vossa Excelência mandou uma mensagem com o seguinte teor: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juiz, delegado, prefeito, vereador, polícia, ministério público, gays, o diabo, os demônios, etc. Todos são católicos, lembre-se. Tal pensamento constitui o tratamento da Igreja Assembleia de Deus em relação aos outros segmentos religiosos, Eu não vou autoridades responder porque eu sexuais. nunca usei dessa argumentação. Os querelados, no texto indicado como primeira difamação, menciona que muitos pastores e obreiros são maltratados quando comparecem ao gabinete da presidência da IEADPE, com palavras ásperas ditas pelo gestor vice-presidente Ailton Júnior. Tal denúncia atinge a honra subjetiva da IEDPE ou a da presidência ou vice-presidência? Eu não vou responder. Senhor Ailton, o senhor, como presidente da IEDPE no estado de Pernambuco, onerou os cofres da IEDPE com um montante de R$ 3.735.876 reais e 50 centavos, conforme a execução do Ministério Público, que tramita na Sexta Vara da Fazenda por descumprimento de termo de ajustamento de conduta em relação à ação de uma igreja. O representante legal da igreja, o senhor Antônio Peixoto, em audiência aqui passada, ele afirmou que o querelado Sivaldo, há 20 anos, persegue a igreja. E durante esses 20 anos, por que a direção da igreja não tomou nenhuma providência de excluí-lo formalmente? Eu não vou responder por... O senhor Peixoto, juntamente com Vossa Senhoria, afirmou que há 4 anos esses vídeos difamatórios são divulgados pelas redes sociais contra a honra do pastor presidente da IEDPE. Qual o motivo de só agora se ajuizar a queixa para coibi-los? Afirmando ainda o senhor Peixoto que é um grupo de 100 pessoas. Qual o motivo de não se ingressar contra as 98 outras pessoas que difamam? Eu não vou responder porque... O senhor Peixoto afirmou em audiência também que os ataques e denúncias eram contra a figura do pastor presidente. E atacando o presidente, os querelados estariam também atacando a instituição. Pode confirmar essa assertiva? Não vou responder isso. Foi feita aqui uma pergunta à Vossa Senhoria de que os dízimos são entregues ao Senhor dos céus, nosso Deus. Porventura, quem administra esses dízimos entregues ao Senhor dos céus? O que eu tinha que responder sobre isso, de forma exaustiva, já respondi. Na quarta difamação, os querelantes dizem a seguinte forma, como o doutor Albria leu agora há pouco: queremos dirigir uma palavra ao gestor presidente, Ailton José Alves. Uma gestão que há 20 anos vem dividindo famílias. A nossa igreja, ela possui 100 anos. E o querelado falou diretamente à figura do seu pastor presidente.
questionando apenas a gestão do depoente durante os 20 anos de sua administração. Tal imputação é direcionada à Igreja Centenária e à Assembleia de Deus ou à gestão de Vossa Senhoria? Eu acho que as perguntas, doutor, estão repetindo sempre a mesma coisa, só muda de... Eu não vou responder não, entendeu? Vossa Senhoria, na condição de gestor-presidente, determina a proibição de membros em visitar outras igrejas da mesma denominação, qual seja a Assembleia de Deus Campo Abreu Lima, Assembleia de Deus Madureira, etc. E caso descumprida a determinação, é penalizado com a correção chamada disciplina? Eu nunca apliquei isso, não vou responder ao senhor. Quando Já tive cuidado para não estarem gravando aqui essa reunião, né? Na queixa de difamação, tendo como conteúdo uma fala do querelado Giovanni, que diz que abusa a Constituição, inclusive lido por Vossa Excelência e as leis brasileiras. Essa menção refere-se à proibição do direito de liberdade dos membros imposto pela presidência ou pela igreja, de proibição para frequentar outras igrejas. Eu não vou responder uma coisa dessa que é absurda. Essas denúncias mudaram o seu conceito em relação à credibilidade da nossa igreja na sociedade pernambucana? Não vou responder isso porque... Foi colocado também na queixa que os querelados estavam endossando uma campanha para não se dizimar na central nem nas grandes cidades, mas apenas nas pequenas cidades. Tal endosso foi em decorrência de prejuízo do erário da igreja? Eu não vou responder isso não, doutor. Se houve esse crescimento, qual o ataque à honra subjetiva da IEDPE? Se houve esse crescimento? Isso é uma pergunta muito sem sentido. A testemunha Gemima também aqui em audiência, sob compromisso também, afirmou que as pessoas que assistiram aos vídeos não acreditaram no seu conteúdo. Logo, poderia exemplificar por que a presidência deu tanto crédito ao ponto de ajuizar a presente queixa. Eu não vou responder isso, que é uma questão meio sem sentido. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo Projeto de Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse Projeto de Cidadania? Eu não vou falar sobre isso. Sobre o Projeto de Cidadania, o senhor poderia dizer alguma coisa? Não faz parte do processo. Sabe informar quantos políticos foram eleitos pela igreja, pelo Projeto de Cidadania, dita pela testemunha Gemima? Não tem nada a ver com esse processo, eu não vou responder nada. Tá certo, bem. Sabe informar se a IEDPE, como instituição religiosa, responde a algum procedimento administrativo, criminal, eleitoral em face desse Projeto de Cidadania? Não faz parte desse processo, não vou responder. A testemunha Gemima respondeu que a expressão bíblica, filho do diabo, denota uma expressão bíblica e que denotou a Vossa Excelência como uma pessoa mentirosa, o que afetou sua honra e também a IDPE. Pode explicar os motivos que feriram a honra subjetiva da IDPE? Eu não vou, eu prefiro ficar calado. Eu não estava aqui quando a Gemima falou. A Gemima também mencionou aqui que as denúncias colocam em xeque a administração do dinheiro destinado à compra de um terreno para o megatemplo. Seria este o endosso do querelado à campanha para não dizimar nas grandes cidades e sim nas pequenas cidades? Eu não estava aqui quando ela disse isso, não sei em que contexto ela disse, fica difícil para mim responder. Fica difícil, né? O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Eu não vou responder. A
testemunha Bonifácio também prestou depoimento aqui, indicado pela querelante, e ele afirmou que os vídeos representam um movimento que vai de encontro com a administração da IDPE e que os membros não mudaram o conceito de seriedade da instituição espiritual e material. Pode explicar como presidente se houve mudança no conceito da IDPE dentre os pastores e presbíteros? Olha, doutor, eu não vou responder. Sabe informar, senhor Ailton, qual o valor do dito terreno e quem vendeu a IDPE? Não vou responder. Vossa Senhoria autorizou, isso no depoimento da testemunha Jonatas, autorizou, como presidente da igreja, a entrega de R$50 mil ao deputado que representa a Igreja Assembleia de Deus na Alep, Adalto Santos, como contribuição para a sua campanha eleitoral de 2014. Na hora certa vai ser dada a resposta. Indicou algum parente ou amigo para os gabinetes dos parlamentares da igreja, vereador Eimê, deputado Adalto Santos, deputado Pastor Eurico? Na hora certa vai ser respondido isso. A testemunha Jonathan, como assessor da tesouraria da IDPE, informou em juízes sobre as penalidades da lei que o seu rendimento abrangendo salário e benefício seria de R$200 mil. Pode confirmar ou explicar um valor tão irrazoável para o seu rendimento? Na hora eu vou responder isso. O senhor afirmou agora que todas as empresas que trabalham com a igreja têm o seu devido contrato registrado. O senhor contratou a empresa Servos, uma empresa que presta serviço de segurança armada na igreja? Na hora eu respondo isso. O senhor tem conhecimento ou acredita que o objeto destas informações envolvem o senhor e a gestão? Eu não vou responder. O senhor disse que houve o sugestionamento de alguns ministros dizendo que o senhor deveria entrar com um processo não só pessoal, mas também pela igreja. Quando o senhor ingressou com esta ação, o senhor disse a eles que tinha ingressado ou deu resposta a esses ministros? Essa resposta já foi dada. Próxima pergunta. Houve uma assembleia formal onde houve essa deliberação ou pelo Conselho de Presbíteros ou pelo Conselho da Direção a respeito do ingresso dessa ação? Não existe conselho na igreja, existe o ministério. E foi nessa reunião que os advogados foram e fizeram a exposição. Qual foi a data desta reunião? Aí, tempo. O senhor, por diversas vezes, afirmou que os querelantes são mentirosos, possuem problemas espirituais, são pessoas desta natureza. E a senhora Gemima, em depoimento, também aqui afirmou que são pessoas que têm uma vida desregrada. É assim que o senhor vê os seus opositores? Eu não estava aqui, não vou responder isso. O senhor disse que sempre ouviu falar bem da igreja, certo? A igreja, durante esses 100 anos, haviam opositores ou não haviam opositores? Eu não vou responder isso. O senhor falou que em relação muito a dízimos e ofertas aqui, certo? E que os dízimos seriam a respeito de evangelização. Falou a respeito. Com relação aos dízimos e ofertas, duas ações de prestação de contas perto do final de 2018, antes do ingresso dessa ação de queixa, foram ajuizadas por falta de prestação de contas com relação aos dízimos e ofertas. O senhor tem conhecimento dessas ações? Quando chegar a hora, eu responderei.